Imagine que você está dirigindo um carro com o freio de mão puxado. Não importa o quanto você acelere, você sempre sente que algo está impedindo o seu progresso. Assim é a baixa autoestima. Ela sabota suas oportunidades, faz você duvidar de suas capacidades e o impede de tomar riscos que poderiam levar ao crescimento e ao sucesso. Autoestima. O que é isso? É de comer? É importante? A primeira vez que eu ouvi falar de autoestima foi quando alguém me disse que eu tinha baixa autoestima. Me disseram que eu precisava me impor, que eu precisava saber dizer não, mas isso não surtiu efeito nenhum. A autoestima continuava sendo um conceito abstrato e misterioso do qual eu não entendia bulhufas. Eu continuei pensando na minha cabeça que pessoas com autoestima na verdade eram arrogantes por se acharem o máximo ou fúteis por ignorarem suas próprias falhas. No entanto, a autoestima não é nenhum mistério. O próprio nome já carrega seu significado. Autoestima significa estimar a si mesmo, se valorizar. E não, autoestima não é a mesma coisa que harmonização facial. Apesar do conceito ser autoexplicativo, ainda não estava claro para mim a importância que essa autovalorização poderia ter em nossas vidas. Você sabe qual é a importância da autoestima? Eu cheguei até a vida adulta sem dar a mínima importância para esse conceito e muito menos para o fato de que ele pode estar empacando completamente a nossa vida, essa visão distorcida do nosso próprio valor. Somente após eu entrar no curso de psicologia, eu esbarrei nesse assunto, tive que estudá-lo e vi a minha autoestima aumentar depois de estudar ele, e então eu pude compreender a real importância e os efeitos que isso tem na nossa vida. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com vocês hoje. Quando adolescente, eu era tímido e inseguro. Já tô falando disso há um bom tempo. Eu me comparava constantemente com meus colegas e me sentia inferior. Eu pensava, eu não sou bom o suficiente, não sou inteligente como fulano ou talentoso como ciclano. Eu sempre sentia que os outros eram melhores. Quem é que nunca passou por isso? Pelo menos na adolescência. Você nunca ouviu falar em que você precisa se valorizar, se impor, ter amor próprio, deixar de ser inseguro, dizer o que pensa? Eu já ouvi muito isso, mas eu sempre achava que, na verdade, essas pessoas que estavam me dizendo eram chatas e controladoras, por ficar me dizendo como que eu deveria ser, a ditadura do amor próprio. Bom, errado eu não tava, porém hoje eu entendo que eu tinha uma baixa autoestima. Você já viu aquelas pessoas que parecem uma flor murcha, que parecem estar dentro de uma casa cujas janelas nunca se abrem? Pois bem, essa é uma boa representação simbólica da baixa autoestima, pois alguns dos sinais mais notáveis dela incluem passividade, medo de opinar, isolamento, especialmente pelo medo de ser criticado, muita sensibilidade à crítica, ficar pedindo desculpa o tempo todo, mesmo por coisas que não tem culpa, sentir-se inseguro para tomar decisões, para arriscar, para várias coisas, e se cobrar excessivamente para compensar um sentimento que tem de si mesmo de não ter valor, compensar isso a partir de suas realizações, e aí acabar se cobrando demais. Mas o que causa isso? O que diminui a autoestima das pessoas? Imagina abrir um livro de psicologia sobre motivação. Lá você encontraria que um dos princípios mais básicos da motivação é identificar uma falta, algo que ainda não temos, e então traçar um caminho para conquistá-la. Por causa disso, estamos constantemente contemplando o que nos falta, por mais que já tenhamos conquistado muitas coisas. Este é um dos motores essenciais da motivação. No entanto, essa mesma prática pode ter um efeito negativo profundo na nossa autoestima. Por quê? Porque estar constantemente focando no que nos falta faz parecer que a falta domina na nossa vida. E isso é um dos principais fatores que nos levam à baixa autoestima. Ficar focando naquilo que a gente não tem. Imagina a cena de um filme. Você está sentado, olhando para um carro do ano que ainda não conseguiu comprar. Suas mãos percorrem revistas fitness, desejando os músculos ou tanquinho que ainda não conseguiu esculpir, ou a redução de peso que você ainda não atingiu. Ou então, você pesquisa pelo preço da harmonização facial e lipoaspiração que você está cogitando fazer. Essa fixação no que falta em nossas vidas é um golpe silencioso, que nos leva à distorção cognitiva chamada tudo ou nada. Essa é uma distorção na qual a gente acredita que se a gente não for perfeito, não tivermos tudo o que desejamos, então significa que a gente não tem nada. É tudo ou nada, é 8 ou 80, sem nuances intermediárias.
Então imagine o peso dessa crença na sua vida. Você pode ter conquistado muitas coisas, uma carreira de sucesso, uma família amorosa, amigos leais. Mas se algo faltar, então tudo se reduz a essa falta e parece que você é um fracasso, que você não tem nada, porque você não aceita nada além da perfeição. E isso acontece muito, eu vejo muitas pessoas acreditarem que as suas vidas são horríveis e um completo fracasso, simplesmente porque algum aspecto da sua vida não vai bem, embora todos os outros estejam bem. Portanto, considerando esses erros, você já experimentou tirar um tempo para focar em todas as suas conquistas ou qualidades que você já possui? Como se já não bastasse esse problema, para diminuir a nossa autoestima, enfrentamos outro gigante: as comparações injustas. Especialmente aquelas comparações com pessoas que já conquistaram aquilo que a gente está desejando, aquilo que nos falta. É como se estivéssemos constantemente uma corrida, olhando para os lados, vendo os outros cruzarem a linha de chegada enquanto ainda estamos nos esforçando para dar os primeiros passos. Olhamos os amigos namorando enquanto estamos solteiros e a nossa autoestima despenca. Olhamos os amigos de infância já comprando carro e casa própria enquanto mal conseguimos pagar os boletos do mês e nos sentimos um fracasso. Quem nunca abriu o Instagram e se deparou com aquelas vidas perfeitas? Pessoas irreais sempre compartilhando seus sucessos, exibindo seus carros novos, casa dos sonhos, família perfeita, viagem para lugares incríveis e sempre cercados de amigos felizes. É fácil sentir que todos ao nosso redor estão vivendo uma vida de conto de fadas, especialmente nas redes sociais. E quem nunca ouviu de um parente uma comparação desconfortável? Ver seu primo já tem um bom emprego, olha a filha da vizinha sempre tirando notas altas. Essas comparações, às vezes feitas até sem a intenção de machucar, nos fazem sentir como se estivéssemos constantemente sendo avaliados, julgados como insuficientes, perdedores e fracassados. Mas o que não vemos por trás das telas do Instagram e dos comentários dos parentes? As pessoas não mostram lá no Instagram, não tiram foto dos boletos acumulando na gaveta, da ajuda financeira dos pais abastados que sustentam muitas dessas vidas aparentemente perfeitas. Também não tiram foto das brigas e conflitos que tem em casa, os corações partidos, as traições. Na verdade, tudo isso daí o pessoal esconde. A vida real, com todas as suas imperfeições e desafios, fica escondida. Isso tudo diminui a nossa autoestima porque nos faz acreditar que só tem valor quem tem essas vidas impecáveis de rede social. Sucesso profissional, ser fisicamente atraente, ter relações perfeitas e uma vida social ativa. Mas a verdade é que a autoestima não é sobre ser perfeito, mas sim sobre estar confortável com o que somos, aceitar nossas imperfeições sem nos limitarmos a elas. Além disso, muitas vezes caímos na armadilha de acreditar que a nossa autoestima depende da validação externa, o que nos leva a uma terceira causa da diminuição da nossa autoestima: depender da validação externa. Sabe aquele amigo ou amiga que flerta sem temer ser rejeitado? Ou que não se abala com a rejeição? Isso acontece porque a autoestima deles não depende da validação externa. Mas como isso é possível? Quando a autoestima depende da validação externa, a gente fica procurando a aprovação dos outros através dos likes nas redes sociais, elogios no trabalho ou reconhecimento em nossos círculos sociais. E nós até evitamos flertar porque uma rejeição nos invalidaria. Mas a verdade é que a validação externa diz muito pouco sobre o nosso valor, porque o outro vai valorizar aquilo que lhe der na telha, aquilo que o outro está interessado. Imagina a insegurança que isso pode nos causar, ficar à mercê da opinião alheia, do que o outro pensa ou deixa de pensar. Portanto, a sua autoestima não deve vir de validação externa. Mas, e se, independentemente disto, nós quisermos agradar o outro, ser estimado pelos amigos, simplesmente porque isso é bom? Neste caso, eu preciso te alertar que aquela vida perfeita das redes sociais não vai ter quase que nenhuma relevância. Se você quiser agradar os outros e ter o reconhecimento do outro, muito pouco importará suas realizações, sua riqueza, sua aparência ou a quantidade de livros que você já leu. Por quê? Certa vez eu perguntei para amigas muito bonitas por que elas não ficavam com caras ricos, já que elas relatavam inúmeras oportunidades para tal. E elas me disseram que o dinheiro não compra amor, que o dinheiro não dá atenção e que o dinheiro não dá carinho. A atenção verdadeira do outro é um recurso escasso, muito escasso, e ela independe de conquistas, renomes e honrarias.
Portanto, se você quiser ter a estima de outras pessoas, o que realmente importará é o como você é agradável para outra pessoa, atencioso, empático e também o elemento crucial que a maioria de nós esquece ou desconhece: nível de compatibilidade de interesses entre você e o outro, porque os opostos não se atraem. O fato de que semelhantes se atraem, seja para amizade ou namoro, é uma das verdades mais bem consolidadas em toda a ciência do comportamento. E essa é uma outra razão pela qual a rejeição, na maioria das vezes, diz muito pouco sobre o nosso valor sobre nós. Porque na verdade ela tá falando mais sobre incompatibilidade de valores, de interesses. Às vezes, pessoas de muito valor são desvalorizadas em um ambiente e valorizadas em outro. Existe até um experimento onde colocaram um músico famoso para tocar no metrô, no qual as pessoas passavam e não davam a mínima. Tratavam como um mendigo que ninguém valorizava. Ao passo que no concerto, pessoas eruditas pagavam muito caro para ir vê-lo. Então, concluindo, essas são as 3 causas da baixa autoestima: focar no que não temos, comparações injustas e ficar dependendo da validação externa. O que a gente pode fazer para aumentar a autoestima? Se lembra da imagem simbólica da baixa autoestima como uma flor murcha? O que faz uma planta murchar ou morrer? Bom, muitas coisas. Falta de sol, falta de terra nutritiva, falta de água. Portanto, imagina que a sua autoestima é como uma planta que, para crescer saudável, precisa desses elementos. Em algum momento você pode ter parado de regar essa planta, como quando ficar focando só naquilo que lhe falta, a ponto de você sentir que está no deserto. Talvez também você possa ter ignorado a importância do tipo de terra que a planta precisa, igual quando você se compara com pessoas que nasceram e viveram em ambientes privilegiados, desconsiderando o ambiente. E por fim, você também pode ter deixado a planta na sombra, por medo do brilho da reprovação externa a queimar. Mas agora, é hora de dar à sua autoestima o cuidado que ela merece para florescer novamente. Aqui vão 3 dicas de coisas que você pode fazer para aumentar a sua autoestima. Primeiro, regar a planta. Foque no que você é bom e valorize as suas conquistas, por mais pequenas que sejam. Imagina que cada pequena vitória é como uma gota de água que ajuda a nutrir essa planta. Você não precisa esperar por grandes conquistas para se sentir bem consigo mesmo, não precisa esperar ganhar o prêmio Nobel. Valorize os pequenos passos que você dá diariamente para suas conquistas. Talvez seja acordar um pouco mais cedo para se exercitar, completar uma tarefa no trabalho ou até mesmo ler um capítulo de um livro. Cada uma dessas ações é uma gota que mantém a sua planta saudável e hidratada. A segunda coisa, coloque a planta ao sol. Crie razões para você se orgulhar e brilhar. Assim como as plantas precisam de luz solar para realizar fotossíntese, você precisa de motivos para se sentir orgulhoso de si mesmo, pois não se trata apenas de ficar valorizando as qualidades que você já possui. Não é só isso também. Você também precisa construir novas qualidades. E você pode fazer inúmeras coisas. Você pode adquirir bons hábitos, se organizar, começar a ler caso você não leia, se exercitar, fazer musculação, começar a fazer um novo curso, aprender uma nova profissão, começar um novo hobby. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Permita-se sair da sombra e construir as qualidades e habilidades que você gostaria para brilhar, vamos dizer assim. Uma terceira coisa que você pode fazer é nutrir a planta com terra adequada, ou seja, não se compare, mas estabeleça metas adequadas e alcançáveis para você. Então, o que aconteceria se você colocasse uma suculenta na argila, uma plantinha na argila? Ela provavelmente morreria, porque não é um ambiente adequado para ela. E já é ditado popular que não devemos julgar um peixe pelas suas habilidades de escalar árvores. Da mesma forma, não é aconselhado você ficar se comparando com os outros, porque cada um tem a sua própria história de vida e, infelizmente, alguns terão mais privilégio do que os outros. Se você gostou do vídeo, julga que ele foi bem produzido, eu lhe peço humildemente que deixe o like e um comentário para ajudar na divulgação do canal e do vídeo. Se você soubesse o quanto de trabalho deu para mim criar esse vídeo, você não hesitaria em deixar o like. Se você tem interesse em outros conteúdos para eliminar visões distorcidas da realidade que nos fazem adoecer, então você gostará de conhecer o meu canal. Espero que você tenha gostado dessa experiência audiovisual e te convido a assistir os vídeos que vão ser indicados a seguir. Era isso, até a próxima!